Saudações, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar aqui a nossa série sobre sequências numéricas, né? Hoje a gente está gravando aqui a nossa aula número 7, que eu vou intitular como soma de PG infinita. Esqueci de anotar aqui, ó. Soma de PG infinita. Nós vimos no vídeo anterior, né, na aula número 6, como é que a gente calculava a soma de PG. Né? Hoje eu já gravei com vocês aqui a aula número 5, que era a soma de PA. A aula número 6, soma de PG, e agora a gente está gravando a aula número 7, que é a ideia de soma de PG infinita. Tudo bem? Para a gente começar, vamos aqui com um problema que já está no quadro. Ó. A gente vai pegar um problema que é o seguinte. Para escalar uma montanha de 600 metros de altura, um grupo de alpinistas, tem uma vírgula aqui, né? Um grupo de alpinistas traça a seguinte estratégia. Escalar 256 metros na primeira hora, escalar 128 metros na segunda hora, escalar 64 metros na terceira hora e assim por diante. Percebe que tem um padrão acontecendo aqui, ó, entre os termos, entre os instantes que estão sendo levados em consideração, ok? Esse padrão, na verdade, é um APG. Acompanha comigo, ó. 256, se eu dividir por 2, eu consigo 128. E se eu dividir por 2 mais uma vez, vai aparecer para mim aqui o 64. E se eles mencionam aqui no texto que essa estratégia vai seguir assim por diante, então, nas próximas horas, para eu descobrir o quanto que esse grupo de alpinistas avançou na escalada a cada hora do nosso processo, é só ir dividindo os termos por 2. Tudo bem? Aí vem a pergunta. Seguindo essa estratégia, quando esse grupo de alpinistas chegará ao topo da montanha? Né? Quando eles perguntam quando, é porque eles querem saber o tempo. Quanto tempo vai demorar para esse grupo de alpinistas alcançar o topo da montanha? Levando em consideração que a altura da montanha é de 600 metros. É como se nós estivéssemos escrevendo, então, para resolver esse problema desse jeito. Ó. Eu começo com 256 na primeira hora, o grupo vai começar assim, né? Supomos que eu faço parte desse grupo, tá bom? Para facilitar aqui. Eu começo, então, escalando 256 metros na primeira hora. Vou escalar logo a seguir, na segunda hora, 128. E vou escalar 64 metros na próxima hora, na terceira hora. Ok? Quanto mais alto a gente vai chegando, vamos ficando mais cansado, o corpo já não está respondendo, o ar também vai ficando com uma qualidade que pode dificultar um pouco a respiração, então diminui o nosso desempenho. Então a gente está aqui, ó. Se fosse para continuar somando, eu somaria aqui o próximo termo, seria 32. Poderia somar o próximo eu somo 16. E assim vai, ok? E aí eu tenho aqui cada termo somado nessa sequência é o termo de uma PG, tá bom? E aí, para terminar, eu tenho que somar, fazer com que essa soma dê 600 metros como resultado. Tudo bem? Eu poderia ir somando termo por termo, vai que dá, né? Vamos ver. De forma a chegar no 600. Mas, da mesma forma que nós trabalhamos no vídeo anterior com a soma de PG, eu quero explorar aquela mesma fórmula que nós aprendemos nesse vídeo anterior. Vou escrever ela aqui, ó. A fórmula de soma de PG que nós aprendemos foi essa. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Ok? Sn é a soma de todos os termos da sequência. O A1 é o primeiro termo. Esse Q aqui, ó, que aparece tanto no numerador quanto no denominador, é a razão da minha sequência, né, o padrão dela, que no caso aqui é dividir por 2. Em outras palavras, dividir por 2 eu posso falar que eu estou multiplicando por meio, ok? E o N, que aparece aqui como expoente, é o número de termos que eu estou somando. Tudo bem? Então, ó, eu vou substituir todo mundo que eu tenho à minha disposição nessa fórmula aqui, considerando essa sequência. Essa soma, por exemplo, eu sei qual é o resultado dela. Essa soma é o resultado, a junção, a soma de todos os termos da minha sequência. Que nesse caso tem que ser 600, ó. Eu quero chegar em 600. Essa soma, então, eu vou substituir ela por 600. Vamos copiar ela aqui, tá? A1 é o primeiro termo da minha sequência, ó. O primeiro termo da minha sequência, quando eu vejo aqui, tanto no texto quanto na sequência que eu anotei, é 256. Tudo bem? Agora vem dentro do parênteses. Ó. Dentro do parênteses eu vou escrever esse menos 1 aqui, que já faz parte da fórmula. E a razão que eu vou substituir dessa vez aqui vai ser 0,5. Ah, Bruno, mas você falou que era dividir por 2. Falei, realmente, a minha sequência está sendo criada dividindo por 2 o termo anterior.
Mas a gente sabe que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. E essa ideia de multiplicação que é a razão da minha PG. Por isso que eu estou registrando aqui o meio, ó, tá bom? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. E esse meio vai ser registrado aqui em cima também, só que agora com um expoente elevado n. Tudo bem? Esse n é o número de termos que a minha sequência tem. Eu não sei. Não sei quantos termos a minha sequência tem. Perceba que é exatamente essa pergunta que o exercício faz. Por quê? Se cada termo da sequência representa uma hora de escalada, na primeira hora eu escalei 256, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora. E assim vai. Cada termo da minha sequência é uma hora de escalada. Então, se eu souber quantos termos a minha sequência tem, eu vou saber quantas horas eu demorei para escalar e chegar no topo da montanha, que é de 600 metros. Tudo bem? Então, se eu descobrir esse n, eu mato o exercício. Tá bom? Vamos então agora tentar resolver essa equação. Porque quando eu substituir todos os elementos, eu tenho aqui uma equação exponencial. A única variável que eu tenho é o n, que é um expoente. Tudo bem? Para a gente resolver essa equação, eu vou começar então isolando esse parênteses. Ó, 256 está multiplicando lógica A. Eu vou mandar ele para o outro lado dividindo. Essa divisão não vai dar exata, vai dar um decimal. Eu poderia ter registrado como fração, mas eu vou registrar com decimal de propósito. Olha só, se eu dividir, passar o 256 dividindo, o resultado que vai aparecer para mim aqui vai ser 2,34375. Eu sei que para alguns fração seria mais fácil, mas eu insisto em trabalhar assim, vocês vão entender por quê. E aí, o que sobrou do lado de cá? Ó? Meio elevado a n menos 1. Aqui eu posso subtrair, né? Aqui em cima eu não subtraio não porque tem a potência, mas embaixo eu posso subtrair, ó. Meio menos 1 é menos meio. E o que eu vou fazer agora? Ó? Atenção aqui. O espaço está pequeno, mas vai dar para a gente trabalhar. Esse menos meio que apareceu aqui embaixo, eu posso dizer que ele está dividindo a expressão de cima. Se ele está dividindo a expressão de cima, eu posso muito bem tirar ele daqui e passar para o outro lado multiplicando. Ou, em outras palavras, é como se eu estivesse multiplicando essa parte da equação por menos meio e toda essa parte aqui também por menos meio. Então, nesse caso, quando eu multiplico aqui por menos meio, o resultado que vai aparecer para mim vai ser menos 1,171875. E tudo isso igual a 0,5n menos 1. Espera aí, só um pouquinho que eu vou organizar esse quadro. Retomando, aqui ó, avançando, certo? O que eu tenho? Esse menos meio, ele está aqui dividindo como um denominador da fração. Então eu vou mandar ele para o outro lado, multiplicando. Como eu falei, é como se eu estivesse multiplicando a minha equação toda por menos meio. Nesse caso, esse termo aqui multiplicado por menos meio passa a ser isso aqui, ó, menos 1,171875. Tudo bem? Agora, acompanha comigo. Esse menos 1 aqui está subtraindo, né? Esse 1 está subtraindo do lado de cá. Eu vou mandar ele para o outro lado somando. Em outras palavras, é como se eu estivesse somando um inteiro em ambos os lados da minha equação. Quando eu faço isso, olha o registro que eu consigo, ó. Menos 0,171875 igual a 0,5 elevado a n. E aqui, nesse passo, ó, eu tenho um número negativo e tenho uma potência em que a base ela é positiva. Aí a gente já vai bater o martelo e falar, então, tirar uma conclusão em cima disso aqui, ó. Essa potência, meio elevado a n, não importa qual seja o expoente que eu queira trabalhar. O meu expoente vai garantir para mim que esse resultado, independente do expoente, o fato da minha base ser um número positivo, professor, mas ele é decimal. Não tem problema. O fato da minha base ser um número positivo vai garantir que essa potência me dê resultados eternamente positivos. Ok? Tá certo que se dependendo de eu colocar expoentes inteiros aqui, talvez essas potências aqui me dêem resultados menores do que 0,5. Talvez não. É exatamente isso que vai acontecer. Mas em nenhum momento esses resultados vão ficar negativos. Vão ser sempre números positivos. Tá bom? E nesse caso, olha só o que eu quero que aconteça. Eu estou querendo que uma potência de base positiva me dê como resposta um número negativo. Isso não existe. Ok? Se a minha potência tem uma base positiva, os resultados vão ser eternamente positivos. Não importa se esses resultados vão ser inteiros ou não. Se a base é positiva, resultados sempre positivos. O que faz com que essa equação não tenha resposta, não tenha solução. Então, essa potência positiva jamais dará um resultado que é um número negativo. Independente se esse número negativo estiver escrito como fração ou decimal. Lembra que eu falei para vocês que eu insistiria em decimal? Se fosse fração, ia aparecer uma fração negativa que ia emperrar meu trabalho do mesmo jeito.
Então, nesse caso, eu vou escrever como conclusão desse exercício o seguinte, ó. O N não existe, certo? Se o N não existe, né, já acabei de explicar por quê. Potências com base positiva nunca vão me dar respostas negativas. Se esse N não existe, a resposta para essa pergunta aqui é essa aqui, ó. Nunca. Ok? Ah, professor, mas como assim? Seguindo a estratégia, quando é que esse grupo de alpinistas vai chegar ao topo da montanha? Nunca. Se eu conseguisse achar uma resposta para essa equação, essa resposta serviria como tempo para estimar a escalada desse grupo de alpinistas. Mas esse N não existe. Se esse N não existe, essa equação não tem solução. Se essa equação não tem solução, essa soma aqui nunca vai dar 600. Ok? Se essa soma nunca vai dar 600, é porque esses alpinistas nunca vão chegar no topo da montanha. Certo? Tá duvidando? Espera só um pouquinho então que eu vou construir uma tabela desse mesmo texto aqui, ó, mostrando para vocês que eles nunca vão chegar nos 600 metros. Mesmo que eu vá somando termo por termo. Aguenta a mão aí que eu vou mostrar isso pra vocês. Só vou apagar o quadro. Vamos lá, gente. Olha só. A ideia é mostrar pra vocês que nunca esse grupo de alpinistas vai chegar no topo da montanha usando essa estratégia. Se eles quiserem chegar no topo da montanha, eles vão ter que usar uma estratégia diferente dessa aqui. Eles até podem continuar com essa estratégia por um determinado período, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que mudar de estratégia se eles quiserem alcançar o topo da montanha. Olha comigo a construção da tabela que eu fiz. Eu construí aqui uma tabela com um tempo de 10 horas. 10 horas escalando é muita coisa, hein? 10 horas escalando. E aqui, quantos metros eles vão avançar em cada etapa dessa escalada. Acompanha comigo. O exercício diz que na primeira hora, esse grupo vai subir 256 metros. Então, vai chegar numa marca de altura que é 256. Na segunda hora, esse grupo vai escalar 128. Quando eles escalam 128 metros, então, eles já estavam em 256 e vão escalar 128. Vou somar aqui, ó. Somando, eu vou conseguir aqui 384 metros. Ou seja, com 2 horas de escalada já passaram da metade da meta deles. A meta era 600, né? 600 metros. Terceira hora de escalada, eles agora vão aumentar, vão subir agora uma distância de 64 metros. Então, eles já estavam na marca de 384, vão subir então 64. Quando eu faço essa soma, eu consigo 448 metros. Tudo bem? Depois agora, a próxima hora, a quarta hora da escalada, eles vão subir agora uma distância de 32 metros. Perceba que a sequência está dividindo por 2, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 448 e somar 32. 448 é já onde era o patamar que eles estavam quando encerrou a terceira hora. E eles agora vão acrescentar 32 metros. Nesse caso, o registro aqui passa a ser de 480 metros. Tudo bem? Olha aqui agora 5 horas. Eu vou dividir por 2 aqui, ó. Quando eu divido por 2 eu consigo 16 metros. E esses 16 metros vão ser acrescentados aqui na altura de 480. Eles vão chegar então aqui numa altura que é 496 metros. Olha, quase 500 metros. Estão quase chegando. Sexta hora, na hora número 6, a distância agora que eles vão subir é a metade de 16. Nesse caso, 8 metros. Vou aumentar então 8 metros na distância, na altura que eles já estavam, que era 496. Nesse caso, eu consigo aqui 504 metros. Próxima hora, o grupo vai subir agora metade de 8. O grupo vai subir 4 metros então. Subindo 4 metros, eu vou somar 504 mais 4. Vai chegar em 508. Ok? Oitava hora, vai subir agora só 2 metros. Né? A montanha vai ficando mais íngreme, mais difícil de escalar. Vou subir só 2 metros então. Nesse caso, vou somar 508 mais 2. Vai dar 510 metros. E aí, então, eu agora vou pegar 9 horas. 9 horas eu vou subir 1 metro só, se é que isso é possível. Subir 1 metro, eu vou então somar 510 mais 1, 511 metros. E quando for 10 horas, eu agora parei de subir metros, eu agora vou começar a subir centímetros. Por quê? Eu vou pegar a metade de 1 metro. Metade de 1 metro é meio metro. 50 centímetros, né? E aí eu vou somar então 511 mais 0,5, o que vai me dar 511,5 metros. Ok? Se coubesse aqui no meu quadro mais linhas para construir a tabela, eu poderia mostrar para vocês, ó, que em 11 horas ele vai subir quanto? Metade de meio metro, que no caso é 0,25. 0,25 é o quê? 25 centímetros. Subir 25 centímetros, você levantou uma mão, você já passou disso. Ok? Nesse caso, percebam, ó,
na 10ª hora, após escalar 10 horas, eles chegaram numa marca que é de 511,5 metros. Aqui no cantinho do quadro, ó, 511,5 metros. Só que a partir desse momento, se eu for prosseguir a sequência, os valores que vão sendo somados vão ser valores muito pequenos abaixo de 1 metro. Somando valores pequenos abaixo de 1 metro, isso não vai fazer muita diferença para que ele chegue para que o grupo de alpinistas chegue na altura que é 600 metros. Se eles manterem essa estratégia, eles vão somando valores cada vez menores, distâncias cada vez menores, que vão ser literalmente irrelevantes para se alcançar a meta que o exercício quer. Na pior das hipóteses, deve chegar ali no 512 metros, mas chegar no 600 eles não chegam não. Tá bom? Esse é um processo que a gente vai definir como PG infinita. Por quê? Por mais que eles continuem subindo, eles não vão chegar na meta que eles querem. Eles vão chegar em um outro valor. Como eu falei, alguma coisa próxima aí de 512 metros. Ok? Para mostrar para vocês como isso funciona de verdade, eu vou ainda usar esse mesmo exemplo, mas eu vou usar a fórmula de soma de PG que nós fizemos agora há pouco, mas de um jeito um pouquinho diferente para dar significado para vocês em relação a essas construções que nós fizemos aqui. Vocês perceberam, né? Com 10 horas eu cheguei em 511 metros, mas por mais que eu continue mantendo essa estratégia nos horários seguintes, eu ainda não vou conseguir chegar na meta. Eu vou conseguir chegar próximo de 512, mas não vou chegar nos 600 metros. Tudo bem? Aguenta a mão aí que eu vou apagar o quadro, vou apagar essa tabela e mostrar para vocês como essa fórmula de PG poderia ser utilizada aqui da forma correta. Ok? Para estimar exatamente qual é a altura que esse grupo de alpinistas vai poder chegar. Vocês viram que nos 600 metros não tem como. Então qual que é a altura máxima que eles vão conseguir alcançar? Ok? A nossa tabela já dá uma estimativa, mas eu agora quero mostrar essa estimativa para vocês através da fórmula de soma de PG, tá bom? Vamos lá, estamos aqui a fórmula de soma de PG. Antes, no primeiro momento, nós tínhamos substituído esse SN por 600, porque a nossa intenção era tentar chegar nos 600 metros. Substituímos, tentamos resolver e percebemos que não chegamos onde nós precisávamos. Na verdade, não chegamos a uma conclusão em que eles nunca vão chegar. O grupo de alpinistas nunca vai chegar na altura de 600 metros, que é o topo da montanha. Sendo assim, já que eles nunca vão chegar aos 600 metros, qual é a altura limite que eles vão conseguir chegar nessa escalada? Nós vamos mostrar como é que essa fórmula agora vai ajudar para a gente fazer isso. Então, a altura limite, eu vou chamar ela agora, vou substituir ela agora por uma soma infinita. Esse SN, deixa eu substituir aqui, esse SN agora vai ser substituído por S infinito. Vou substituir agora o N por esse símbolo infinito, que é o 8 deitado, tá bom? Esse símbolo do infinito eu agora vou substituir assim. A1 é o primeiro termo da sequência, que continua sendo 256, tá bom? A razão continua sendo 0,5 elevado a N. Só que o meu N vai ser o quê? Eu vou falar que esse N aqui ele é um N infinito. Não, professor, mas eu não sei que número que é infinito. Calma aí que eu vou chegar lá para explicar. E aqui, meio menos 1. Tudo bem? Acompanha comigo. A gente pode ficar travado, talvez, porque como é que eu vou resolver essa potência meio elevado a infinito? É meio estranho mesmo, realmente, mas vamos tentar abordar junto comigo aí, ó. Eu sei que quanto mais essa potência aqui, essa base aqui é menor do que 1. Então, quanto maior for esse expoente, menor os resultados dessa potência vão ficando. Ok? Só para você ter ideia, vou fazer uma tabelinha aqui em cima rapidinho. Se o 0,5 elevado a 1 é 0,5. Vou colocar aqui 0,500. 0,5 elevado a 2 é 0,250. 0,5 elevado a 3 é 0,125. 0,5 elevado a 4 é 0,0625. Perceba que esses registros que eu estou escrevendo aqui de laranja, certo? À medida que o meu expoente vai aumentando, olha os resultados, como eles vão se comportando. Eles vão ficando aqui menores, ok? Detalhe, se eu começar a estipular o número de casas decimais fixo, eu quero trabalhar só com 3 casas decimais, ou só com 4 casas, que seja, você vai chegar a uma hora que o seu número vai ficar tão pequeno, mas tão pequeno, que essas 4 casas vão zerar, ok? Se for você estipular 9 casas,
Não tem problema, vai chegar uma hora que você vai resolver essas potências com 9 casas, seja na calculadora, no Excel ou até manualmente, você vai ver que esses números vão ficar tão pequenos, mas tão pequenos, que essa potência aqui chega a ser desprezível. Ok? Se ela chega a ser desprezível, ela pode ser, então ser cancelada. É como se estivesse dando números tão próximos de zero que não vão fazer diferença na minha soma. Ok? Se o zero não faz diferença na soma, ele poderia muito bem desaparecer dali. Tá bom? E aí, então, olha como é que a minha sequência vai ficar. Olha como é que a minha soma vai ficar. Esse infinito, né, a minha soma infinita, ela agora vai ser 256 vezes menos 1 dividido por essa subtração. Essa subtração vai dar menos 0,5. E aí, olha aqui que eu tenho. 256 vezes mais 2. Por que mais 2? Menos com menos vai ser mais e 1 dividido por 0,5. 1 dividido por 0,5 vai ser 2. Então, 256 vezes 2 vai dar a marca de 512 metros. Lembra que eu falei isso lá na tabela? Com 10 horas, a gente registrou agora há pouco, com 10 horas de escalada, esse grupo de alpinistas conseguiu chegar numa altura que era 511,5 metros. E eu falei para vocês que se o grupo insistisse em manter essa estratégia nas próximas horas, eles poderiam chegar em resultados próximos de 512. E foi exatamente isso que essa fórmula mostrou para mim. A gente criou a fórmula, mostramos que essa potência 0,5 elevado ao infinito. Mostramos que essa potência 0,5 elevado ao infinito é um número, vai acabar dando resultados tão pequenos e tão desprezíveis que você está próximo de zero, de forma que não vão fazer diferença na minha subtração. E aí, então, se não vai fazer diferença, eu tiro ele daqui. Tá bom? E aí, no caso, eu manipulo a fórmula só com o que sobrou. Esse menos 1 permaneceu, esse meio menos 1 eu deixei aqui como 0,5 negativo e resolvi a conta. Cheguei aqui em 512. Esse 512 aqui, ó, é a altura máxima que esses alpinistas vão conseguir alcançar no topo da montanha, no alto da montanha, se mantiverem essa estratégia. Ok? No 600 eles não vão chegar, não. Eles vão chegar no máximo no 512. Tanto que em algum momento durante esse processo, eles vão ter que mudar de estratégia se é que eles querem de fato chegar à altura máxima do topo da montanha, que é de 600 metros. Tudo bem? Eu sei que pode para você soar um pouco esquisito, mas eu gostaria de que vocês insistissem em explorar essas potências aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quanto maior for o expoente que eu estiver trabalhando para essa potência 0,5, menor vão ser esses resultados. Vão ficar tão pequenos, mas tão pequenos que eles vão ser desprezíveis. Se é desprezível, eu não preciso ter ele registrado na minha conta. Tudo bem? E esse desprezo que eu tenho em relação a essa potência pode ser generalizado quando eu olho para essa fórmula no seu formato original. E aí, gerando o que nós chamamos aqui na matemática sobre fórmulas de uma PG infinita. Aguenta a mão aí que eu vou passar aqui no quadro para vocês essa fórmula. Vamos lá, pessoal. A gente tem aqui agora uma dedução de como é que eu vou construir uma fórmula para PG infinita. Essa fórmula aqui não é a que a gente está querendo ainda. Essa fórmula aqui é a fórmula para somar os termos de uma PG convencional. Visto no vídeo anterior, a gente tentou usar isso também no primeiro exercício. Mas observe, Sn é a soma de todos os termos, A1 é o primeiro termo, Qn, certo? É a razão elevada ao número de termos e aqui é só a razão, tá bom? A gente aprendeu que essa potência, dependendo do exercício anterior, ela podia ser desprezada, certo? Mas tem que tomar um cuidado, não é em qualquer ocasião em que você pode desprezar essa potência. Essa potência só pode ser desprezada se as resoluções dela te levarem a resultados tão pequenos que vão ser próximos de zero e sendo assim desprezíveis, ok? Essas potências só vão ser próximas de zero, vou escrever assim, ó. Essa potência aqui é elevada a n, ela só vai ser próxima de zero. Na verdade não é elevada a n, né? A gente vai começar a elevar ela ao infinito. Tudo bem? A gente vai escrever aqui, ó. Vou escrever a soma infinita. Onde não tem n, eu vou pôr infinito no lugar agora, ó. Tá bom? Essa soma infinita, ela só vai ser um valor próximo de zero se essa razão for um número menor do que 1. Vou colocar em módulo aqui, ó, porque dependendo do caso pode aparecer uma razão negativa, tá bom? Se essa razão for um número menor do que 1, certo? For um número menor do que 1,
significa então que essa potência vai poder ser desprezada, ok? Isso acontece porque quando a minha base é um número maior do que 1, as minhas expoentes maiores vão levar a resultados maiores. Por exemplo, fazendo aqui no cantinho, imagine se fosse 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, por exemplo. Ó. 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 8 e 16. Os expoentes estão aumentando e o meu resultado também está aumentando, porque a minha base é um número maior do que 1. Agora, e se eu pegar números menores que 1? Olha só, meio elevado a 1, meio elevado a 2, meio elevado a 3, meio elevado a 4. Ok? E isso foi o que nós já estudamos agora há pouco. Se a minha base for números menores do que 1, for um número menor do que 1, as minhas potências tendem a ser resultados menores à medida que os expoentes vão aumentando. Tá bom? E aí, então, só no caso da minha razão ser um número menor do que 1 é que essa potência vai poder ser desprezada. Ok? Sendo assim, eu desprezo essa potência e olha o que vai sobrar para mim. Eu vou ter aqui, no caso, a minha soma infinita, que é igual a A1 vezes menos 1, que é menos 1. E é muito comum essa mesma fórmula ser escrita nos livros assim, ó. Vocês podem pesquisar e encontrar nos livros escrito desse jeito. A1 sobre 1 menos Q. Tudo bem? Vou destacar porque a gente vai usar essa fórmula aqui agora no final desse vídeo. Certo? Essa aqui é a fórmula para uma soma infinita. Eu até poderia manter usando a mesma fórmula, se eu quiser, aquela fórmula de PG que nós já conhecemos, desprezando essa potência Q elevado ao infinito, se a razão for um número menor do que 1. Mas não se assustem se na manipulação dos exercícios, quando vocês forem conferir a resolução, o gabarito de alguma questão, vocês verem o autor da questão, usando o autor do vídeo ou do livro que vocês estão pesquisando, usando essa fórmula aqui, que nada mais é do que uma adaptação dessa fórmula original, tá bom? Quero mostrar para vocês algumas aplicações. Vou aproveitar esse espaço do quadro aqui, ó, vou mostrar para vocês duas aplicações. Dá para fazer uma aplicação aqui nesse espaço, que é a ideia das dízimas periódicas. Ah, professor, mas dízima periódica, eu já sei trabalhar com isso. O pessoal do primeiro ano do Noemi revisou isso comigo logo no primeiro legião, né? Vou mostrar para vocês, olha só. Eu vou pegar como exemplo uma dízima bem simples, que é a dízima 0,222. Nós sabemos que tem a regrinha dos 9 que vai falar que isso aqui é uma fração simplesmente escrita assim, ó, 2 sobre 9. Tudo bem? Mas uma coisa que vocês não souberam, o pessoal do primeiro ano não sabe sobre responder para mim, e eu duvido que você também aí saiba responder, é essa pergunta aqui, ó. Por quê? Por que essa regrinha vale desse jeito? Tá certo, se eu dividir 2 por 9, vai dar 0,22222. Mas como é que eu sei que essa dízima periódica vai gerar uma fração nesse formato? Eu sei que daqui para cá é justificável, mas e daqui para cá? Certo? A justificativa vem agora, através exatamente dessa fórmula aqui, ó. Olha só, 0,2 eu vou escrever assim. Eu vou escrever como sendo 0,2 mais 002 mais 0002. E assim vai, ó. Tudo bem? Vou escrever desse jeito. Se fosse em forma de fração, eu tivesse estado escrevendo assim, ó. 2 sobre 10, 2 sobre 100, mais 2 sobre 1000. Ok? E assim vai. Tudo bem? Olha só. 2 sobre 10 porque é só uma casa decimal. 2 sobre 100 porque são duas casas. 2 sobre 1000 porque são 3 casas. Tudo bem? Isso aqui, se nós formos observar, é uma PG. Vou anotar aqui, ó. Isso aqui é uma PG. Vamos ver, é uma PG infinita. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui é uma PG infinita. Olha só. Na PG infinita, nessa PG, eu tenho que o A1 é 2 décimos e eu tenho que a razão vai ser 1 décimo. Por que 1 décimo? Em cima não está mudando nada. Embaixo está multiplicando por 10. É como se em cima estivesse multiplicando por 1 e embaixo estivesse multiplicando por 10. Então, 1 décimo. Tudo bem? Ou, em outras palavras, estou dividindo por 10 para conseguir o próximo termo. Dividindo por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1 décimo. Esse 1 décimo é menor do que 1. Então, nesse caso, vale eu usar a ideia de PG infinita. Olha só como é que vai ficar a aplicação. A soma de PG infinita, nesse caso agora, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. A1, 1 menos Q. E eu vou substituir. Percebe que agora eu não preciso esquentar a cabeça com o N. Eu tenho que esquentar a cabeça só com esses dois termos aqui, ó. Quem é o A1, o primeiro termo, e quem é a razão. Meu primeiro termo está aqui, ó. 2 décimos. E a minha razão, nesse caso, é 1 décimo. Ok? Vamos resolver a subtração. 2 décimos em cima fica. A minha subtração lá embaixo, ó.
1 menos um décimo é 9 décimos, ok? E aí faz divisão de fração. Conserva a primeira e multiplica a segunda invertida. Olha o que acontece. 2 nonos, porque o 10 vai cancelar, né? E aí, ó, a regrinha dos 9 aparecendo para vocês em relação a que vocês já conheciam. Aqui é a regrinha que vocês já conhecem. A fórmula de soma de PG infinita, ela é a justificativa dessa regrinha. Tudo bem? Vocês aprendem essa regrinha geralmente lá no ensino fundamental e existem duas justificativas possíveis para ela. Uma através de sistemas de equações, não vamos falar disso aqui nesse vídeo, e a outra que é através da soma de PGs infinitas. Tudo bem? Ok, então. Se for para usar outras dízimas periódicas, certo? Com 2 números repetidos, 3 números repetidos, tem uma parte não periódica, que é aquela parte aqui antes da vírgula que não repete, ou até às vezes aqui, assim, por exemplo, também não tem repetição, não tem problema. Dá para você usar do mesmo jeito a fórmula, desde que você consiga identificar uma PG ao desmembrar os termos do seu número decimal. Tudo bem? Daqui a pouco, espera só um pouquinho, vou dar uma pausa para a gente passar o último exemplo dessa aula. Vamos lá, pessoal. Mais um exercício para a gente encerrar esse vídeo. Uma questão lá da UFOP. Num processo de frenagem, o caminhão percorre 90 metros nos primeiros 48 segundos. Nos 12 segundos seguintes, o veículo percorre mais 30 metros. E nos 4 segundos a seguir, mais 10 metros. Isso na física a gente sabe que não é novidade, considerando os efeitos, as leis da física lá, da mecânica que vocês já aprenderam, certo? Seguinte, à medida que o caminhão está numa velocidade grande, ele vai percorrer distâncias grandes. Vai freando, a velocidade vai diminuindo, então, consequentemente, a distância que ele vai percorrendo com velocidades menores também vai ficando menor, certo? E esse tempo de frenagem, ele é levado em consideração, ok? A aceleração, ela tende a fazer com que a velocidade diminua até o zero, para que o veículo pare, certo? O exercício quer saber exatamente isso. Ok? Qual que é o tempo total de frenagem do veículo descrito nessas condições e qual que é a distância total que esse veículo vai andar durante esse processo de frenagem? É a pergunta. Sabendo que esse padrão vale até o caminhão parar, determina a distância total percorrida e o tempo de frenagem. É meio estranho, tipo assim, falar que eu vou falar de sequências infinitas até o caminhão parar, tem uma hora que não vai andar mais nada, ele vai parar. Fisicamente, não. Por quê? Acontece? Ele vai percorrer distâncias tão pequenas, mas tão pequenas, que vão ser insignificantes a ponto que vai parecer aos nossos olhos que ele nem está se movendo. A mesma coisa com o tempo. Acompanhe comigo a sequência que eu vou construir para vocês entenderem o que eu vou fazer. Ó, eu tenho uma sequência do tempo e uma sequência da distância. No tempo, eu tenho assim, ó, 48 segundos percorre 90 metros. Tenho também 12 segundos percorrendo 30 metros. E tenho 4 segundos percorrendo 10 metros. Ok? Se você analisar junto comigo essa tabela, eu tenho aqui duas sequências diferentes. Na verdade, duas PGs diferentes. Você vai entender comigo por quê, olha só. O meu tempo, ele está diminuindo, né? O tempo de frenagem está diminuindo. Era 48, virou 12, depois virou 4, certo? Nesse caso, 4 não, perdão, 3, eu registrei errado. Deixa eu conferir o enunciado aqui. É isso mesmo, aqui são 3 segundos. Deixa eu mudar aqui, ó, são 3 segundos. E olha só, por que eu vi que era 3? Olha a sequência que nós estamos montando. Daqui pra cá, eu dividi por 4. Daqui pra cá, eu dividi por 4. Então, se eu for prosseguir esse tempo, eu vou continuar dividindo por 4. Aqui, por exemplo, eu teria um tempo que agora vai ser 3 dividido por 4, vai ser um tempo de 0,75 segundos. E assim vai. Meu tempo vai ficando cada vez menor. Tudo bem? Vai ficar tão pequenininho, mas tão pequenininho que esse tempo vai ser desprezível. Ó, a ideia do desprezível que nós falamos agora há pouco. Vamos analisar a distância. Vocês vão ver alguma coisa acontecendo parecido. No primeiro momento se percorreu 90 metros. Depois percorreu 30. Nesse caso houve uma divisão por 3 aqui. Depois dividiu por 3 de novo, ó, porque o 30 virou 10. E aí então eu tenho um padrão. Eu tenho uma PG aqui. E nessa PG eu vou dividir por 3 mais uma vez para conseguir o próximo termo. Nesse caso, eu vou andar 3,33 metros. Tá bom? É como se eu estivesse falando aqui, ó, que no próximo tempo, que é intervalo de tempo que é 0,75 segundos, eu vou percorrer 3,33 metros. E eu poderia continuar dividindo por 3 para conseguir descobrir as distâncias. Perceba que elas estão ficando menores, ó.
E eu vou dividir sempre por 3, mais sempre, que as distâncias vão ficar tão pequenas que para nós vai ser desprezível. É como se aos nossos olhos o caminhão tivesse parado, não tivesse percorrido nada. Você imagina um caminhão gigantesco percorrendo uma distância de meio centímetro? Aos nossos olhos parece que nem se moveu. Tudo bem? Então acompanha comigo para a gente terminar esse exercício. Ó. O tempo ele é uma PG infinita, certo? O tempo total de parada é uma soma infinita, que nesse caso é A1 sobre 1 menos Q. Quem é o A1? É o primeiro tempo registrado, 48. E quem é a razão? A razão, no caso, aqui é dividir por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Vou registrar aqui. E aí, então, eu tenho 48 sobre 3/4. 3/4 é essa subtração aqui, tá? Resolvendo, 48 dividido por 3/4 vai me dar aqui um total de 64 segundos. Tudo bem? Vai demorar 64 segundos para esse caminhão frear até ele parar, ok? Dependendo da velocidade que esse caminhão está, dá para andar muita coisa. 64 segundos, né? Fiquem atentos. E agora vamos olhar a distância. Ó. A minha distância, ela também vai ser uma soma infinita. Só esqueci de analisar uma coisa. Por que eu estou usando distância infinita, PGs infinitos nos dois casos? Porque a minha razão são números menores do que 1. Aqui a minha razão é 1/4. Aqui a minha razão vai ser 1/3, já que eu estou dividindo por 3. Tudo bem? Nesse caso, A1 é igual a 1 menos Q. Vamos lá, o A1 agora para distância, 90 metros. Certo? A razão nesse caso é 1/3. Eu vou ter então aqui é segundos, né? Aqui eu vou ter então 90 metros dividido por 2/3. 1 inteiro menos 1/3, 2/3, né? Eu vou ficar então aqui com 90 dividido por 2/3, ok? 90 dividido por 0,66 aproximadamente. Nesse caso eu consigo aqui 135 metros. Certinho? Olha o problema resolvido. Isso na versão original da questão, né? Quando é o foco, cobrou essa questão no vestibular deles, era uma questão fechada e tinha uma alternativa para marcar exatamente com esses dois itens, ok? Nesse caso, o tempo necessário para que esse caminhão freasse até parar foi um tempo de 64 segundos. E a distância que esse caminhão percorreu durante esse processo de frenagem, durante esse tempo de 64 segundos, foi uma distância de 135 metros. Tudo bem? Se fosse uma questão aberta, a gente poderia tentar somar os tempos, somar as distâncias e ver em qual valor nós teríamos mais aproximações. Se fosse para fazer assim, vocês veriam que o seu tempo seria 63, alguma coisa, chegando no 64, e vocês veriam que a distância somando seria 134, alguma coisa, aproximando para 135. Mas olha só como é que a fórmula da PG infinita ajudou pra caramba. Tudo bem? Alguns podem achar, professor, mas não faz sentido. Ó, um exemplo na prática aí. Ó. O pessoal da perícia que trabalha com acidentes de trânsito tem que saber manipular essas coisas. Tudo bem? A gente vai ficar por aqui, certo? O vídeo foi um pouquinho mais longo do que os demais, mas ainda assim eu creio que valeu muito a pena. Para vocês alunos do primeiro ano, vai lá no Escola Web que tem para vocês ali uma tarefa com exercícios do livro sobre esses assuntos. Tudo bem? Um abraço para vocês, cuidem-se. Até o próximo vídeo. A gente tem ainda mais 2 vídeos para gravar sobre sequências numéricas, ok? Na próxima semana a gente divulga eles. Um abraço para vocês.